Uma rosa para Anitta. Isso aqui vai. Guerreiro das Repúblicas e da Liberdade. Moça. Moça. Oi. Posso dividir a mesa com você? Claro, pode. Você tá concentrada, hein? Tenho prova amanhã. Tá estudando o quê? História. História? Legal. História é muito bom. Nossa, você vai ler tudo isso? Olha, talvez isso aqui seja só uma parte do que eu tenho que ler. O que você tá fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa. Já que você perguntou, vou te devolver uma pergunta. Você sabe quem foi Ana Maria de Jesus Ribeiro? Ana Maria o quê? Jesus Ribeiro. Nunca ouvi falar. Nunca? E se eu falar Anita Garibaldi? Ah, sim. Anitta Garibaldi eu conheço. Ela foi a heroína de Dois Mundos, não? É, heroína. Sabe por que heroína de Dois Mundos? Não, por quê? Por isso que eu estou fazendo essa pesquisa, para entender quem foi essa mulher e por que tanta gente escreveu sobre ela. Mas sabe que nem são os livros que me chamam tanta atenção, são as cartas que ela deixou. As cartas? Sim, ela deixou algumas cartas. E olha que curioso, ela é de Laguna. As cartas estão no Museu do Ressurgimento, na Itália. E algumas delas ela escreveu quando morava no Uruguai. Curioso, né? Nossa. Laguna, Itália, Uruguai. Quem foi essa mulher? Você quer mesmo saber? Quero. Talvez seja melhor eu começar a contar essa história pelo Uruguai, onde ela morou por 6 anos. E ela viveu lá o momento mais reflexivo da vida dela. Sabe quando alguém para pensar na vida? Foi o que ela fez. Até porque ela sentiu lá, talvez, a pior dor que uma pessoa pode sentir. A perda de um filho. Era uma menina, Rosita. Adoeceu, morreu, não tinha nem 2 anos. Olha só o que ela escreveu sobre isso. Montevidéu, 1845. Nós chegamos aqui em julho de 1841. Eu me encontro sozinha em casa. Sozinha, com os meus fantasmas. Eu precisava dele aqui comigo. Não sei se consigo suportar essa dor. É a única dor que derruba uma mulher. Não são as batalhas pelas quais já lutei, nem as guerras que levaram meu amor para longe de mim. Essas dores deixaram cicatrizes, sem dúvida. Mas eu falo daquela dor, daquela que arranca um pedaço da gente. Segurei minha filha nos braços e senti seu último sopro de vida. Rosita tinha menos de 2 anos de idade. O médico declarou morte por asfixia por causa de uma infecção na garganta. Eu estava em Salto. E eu soube da desgraça através do memorando escrito pelo ministro da Guerra, Pacheco Iobes. Marquei. Um memorando oficioso para falar da morte de minha filha. Garibaldi está lutando pela República e pela liberdade desse país. E eu? Aqui. Sozinha. Em Montevidéu. Onde os dias ficam cada vez mais sombrios para mim. O que me trouxe até aqui? Aquela menina de Laguna, cheia de vida e de força, não me sai da cabeça. Uma menina de 14 anos, que foi obrigada a ser adulta depois da morte do papai. Aquela menina de Laguna, que aprendeu a sonhar com a liberdade.
Aninha nasceu em Laguna no dia 30 de agosto de 1821, período em que o Brasil era governado por uma monarquia e o comércio de escravos era comum em todo o país. A menina de Laguna aprendeu cedo sobre liberdade. A Anita era a segunda filha de uma família muito pobre. O pai era tropeiro e a mãe era doméstica, né? Cuidava da casa. A Anita teve 9 irmãos e muito cedo ela perdeu o pai, muito cedo mesmo. Ela junto com a mãe são responsáveis por manter os 7, 8 irmãos que ela tem. Só que tem um detalhe muito grande. A Anita, ela está além do tempo. Ela era uma menina indômita, rebelde, não aceitava as convenções da sociedade da época, né? Nesse contexto, Anita começa a andar de um lado para o outro, sozinha. É a primeira que vai tomar banho de mar. Para aquela época, aquilo era um absurdo. Chegando ao ponto de banhar-se no mar nua, como aconteceu pelo menos 2 vezes, que se tem registro, né? Desde muito jovem, ela já tinha um olhar crítico, que ganhou mais força ainda na convivência com o tio Antônio, um revolucionário que era contra a monarquia. Era sobre isso as conversas em volta da fogueira. Ele havia se tornado um pregador da mudança de regime monárquico pelo regime republicano. E tinha sempre ao lado do tio Antônio nas pregações, ou nos bares, nos bolichos, ou nas próprias casas, sempre tinha aquela menina de 12, 10, 11, 12 anos atenta ao que o Antônio dizia, pregando a igualdade social, a liberdade, um novo modelo de governo que traria felicidade, né? Imagine só que maravilha poder ser livre, poder fazer o que eu quiser. Esse conceito de liberdade eu aprendi com meu tio Antônio. O meu sonho era fazer parte dessa batalha. Eu lembro bem. Era janeiro de 1835 e eu queria ajudar o meu tio a preparar a Revolução. Eu tinha sensações estranhas, fortes. Desde então procurei entender o que é a liberdade de que eles falam. Acho que as pessoas deveriam escolher quem as governa e lutar para os pobres não sofrerem mais, para que todos pudessem ler e escrever e para os doentes não serem abandonados à morte. Você não acha? Ecco, é vero, Anita. O tio Antônio ficou cada vez mais bravo. Desde que queimaram a casa dele, ele parece mesmo decidido a organizar a revolta em Laguna. A revolta em Laguna. Para você ver. Ouvindo o tio, Anita foi criando ideais de liberdade, que vieram à tona depois. Antes disso, ela teve que aceitar uma imposição da sociedade na época. A mãe, com a ajuda do padre da cidade, arranjou um marido para Aninha. Alguém que pudesse ajudar a sustentar a família. O escolhido foi o sapateiro Manuel. Manuel Duarte, que era um sapateiro, um homem bem de vida. E aí o casamento vai resolver 2 coisas importantes para ela. A situação financeira, porque ela vai conseguir ajudar sua mãe, vai calar a boca da cidade, né? E, acima de tudo, os ideais que ela aprendia com o seu tio na ponta da barra. Né? Os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, aquelas ideias iluministas que a gente tem lá na França, que estoura na Europa, ela vai absorver para ela. Nunca entendi quem é que ganhou com esse contrato sujo. Eu é que não fui. Quanto ao Manuel, eu teria aceitado de boa vontade cuidar da casa dele sem precisar casar. Naquela situação odiosa, a gente nem se falava mais. Afinal, falar o quê? E como ficou esse casamento? Sem conversa, com ideais diferentes. Manuel a favor do Império, Anita a favor da República. Esse casamento não tinha como durar muito tempo. E Laguna, tão logo eclodiu a Revolução Farroupilha e até antes, Laguna já conspirava com os revoltosos farroupilhas, inclusive mandando pólvora, fabricando pólvora aqui escondida e mandando por mar para os revoltosos farroupilhas de Porto Alegre, né?
Tanto é verdade que o ministro da Guerra, na época, mandou investigar o fabrico de pólvora clandestina aqui em Laguna. Lá por volta de 1837, aproximadamente, um ano e meio depois, ou 2 anos depois que a Anita tinha se casado, o presidente da província mandou que se arregimentasse um pequeno exército, fosse formado em Laguna um pequeno exército, se alistassem os homens, né, para que formassem, então, preparassem a defesa de um eminente ataque. Legal. E o Manuel Duarte foi um dos primeiros a se alistar, porque ele viu nesse alistamento militar em defesa nas fileiras dos soldados da monarquia, ele viu uma forma de justificar a sua saída de Laguna e abandonou a mulher. Naquela época, quando eu podia, eu só voltava para casa ao pôr do sol. Quando as sombras se estendem, o perfume do campo ficava mais penetrante. Eu tinha sensações estranhas, como se estivesse esperando alguma coisa, sabe? Com aquela calma estranha das horas que antecedem as tempestades. Talvez essa sensação tivesse sido provocada pelos boatos que já vinham circulando há algum tempo. Muita gente no sul já vinha falando em complôs e atentados. Tio Antônio, com a experiência de sempre, dizia que logo ia estourar a Revolução. No Rio Grande do Sul, os homens já estavam se preparando. As sensações estranhas de Anita faziam sentido. É que os farrapos que proclamaram a República Rio-Grandense estavam a caminho de Santa Catarina. Em 14 de julho de 1839, sob o comando de Davi Canabarro, os farroupilhas entraram em Laguna. E 15 dias depois proclamaram a República Juliana. Juliana por conta do mês de julho, mas que hoje é mais conhecida como República Catarinense. E olha, foi daquela janela ali que Canabarro, ao lado de Giuseppe Garibaldi, anunciou ao povo o novo governo, independente do Império. Aqui, né, o povo estava esperando, a multidão. E quando eu falo multidão, quem é a multidão? Aquelas pessoas leigas, os pescadores, o pessoal do mercado, dos portos, o pessoal que era, né, a favor de um movimento que acabasse com as demandas do imperador. Né? Então aqui estava a multidão. Foi nessa sacada, eles proclamam a República aqui, mas oficialmente, né, o sino toca, e quando o sino toca, né, todo mundo fica em silêncio porque vem algum recado. E aí o padre vem e avisa que, a partir desta data, Laguna torna-se capital da República Juliana. Então foi criada essa estratégia de invadir Laguna, não só para dispor de um porto por onde os republicanos pudessem ter relações comerciais com o mundo exterior, com outros países, mas também para deslocar um pouco o eixo e enfraquecer a estratégia e a logística do governo monárquico, já que aqui se criaria um outro campo de revolta, aqui em Santa Catarina, e se manteria também lá no Rio Grande do Sul. E isso iria enfraquecer a monarquia, facilitando a independência. Até então, Aninha e Garibaldi não se conheciam. O cenário era de luta. E foi nesse contexto que a vida de Ana Maria de Jesus Ribeiro tomou um novo rumo. Quando o Garibaldi chegou a Laguna, ele foi nomeado comandante das forças navais e foi encarregado de construir a defesa naval de Laguna. E a Aninha, já sozinha, vinha passar alguns dias sempre com o padrinho dela que morava aí naquela região, na Barra. E o Garibaldi, se sentindo muito só, um determinado dia, do barco, ele morava no barco, no Seival, que estava ancorado. E é questo immenso vazio che ha creato intorno a me. E io precisava di un'alma che mi amasse profondamente. Io precisava di alguien che mi amasse rapidamente. Inoltre, l'amicizia è frutto del tempo. A veces dura anni para amadurecer. L'amore no. L'amore è come un fulmine, un relampago. A volte è figlio della tempesta
Io sono uno che ha preferito la tempesta della vita, do che la bonanza, do che la tranquillità di un cuore. Eu o vi pela primeira vez durante o TD1 e as celebrações pela vitória dos republicanos na chegada à Laguna. Na igreja, entre os comandantes, vi um homem que me pareceu maravilhoso. À luz das velas, seus longos cabelos louros brilhavam como se fossem de ouro. Era bronzeado, tinha os olhos claros. Logo pensei, é um marinheiro. Depois ouvi dizer à minha volta que ele é estrangeiro e está no comando da esquadrilha revolucionária. Quanto mais eu olhava para ele, mais sentia uma vontade louca de me aproximar. Parece que ele veio do outro lado do mar, de um país chamado Itália, que se chama José. Giuseppe. Ele vive a bordo do navio de comando, o primeiro que fundiou o porto. Io stavo no convés, como costumava fazer normalmente. Com minha luneta, io observava a vila. E foi ali que eu a vi de prima volta. Aquela que me pareceu o tesouro que eu tanto desejei. La companheira de minha vida, dos bons e dos brutos momentos. La donna de uma coragem que eu mesmo tantas vezes desejei. La madre de minha filha. E eu soube. Anita, tu deve ser minha. E foi exatamente o que aconteceu. Anita e Giuseppe Garibaldi chegaram a morar um tempo nessa casa aqui, ó. Ali, ó, residência de Anita Garibaldi. A união dos dois provocou aqui na sociedade de Laguna, naquela época, uma série de comentários pelos valores que ela rompeu. É que Anita era casada com Manuel, só que antes disso, Manuel havia se alistado no Exército Imperial e deixou para trás Anita e a cidade de Laguna. A convivência com Giuseppe Garibaldi apresentou à jovem de 18 anos uma nova realidade de vida. Começou esse grande idílio, esse grande romance, nos mais de 100 dias que os dois viveram juntos aqui em Laguna. Passou a apresentar aos marujos dele, porque ele era marinheiro, aos marujos dele como a companheira, a mulher dele. E passaram todos a chamá-la de Dona Anita. Pra época deve ter sido muito difícil pra ela. Claro, dificílimo. Mas você fala de uma vida nova. Uhum. Como assim? Eles estavam em meio a uma revolução e a Anita nunca foi igual às outras meninas da época. Sabia que ela foi a única mulher a pegar em armas para lutar por liberdade? Deixa eu te mostrar aqui. Ao lado de Giuseppe, ela participou de batalhas pela República. Isso aqui, ó, é a Batalha de Imbituba, o batismo de fogo da Anita. O Garibaldi, com os seus soldados, saiu do porto, pelo canal, e infletiu em direção ao norte. No barco que o Garibaldi estava, que era o Rio Pardo, estava a Anita, contra a vontade do Garibaldi. E o batismo de fogo dela é aqui em Imbituba, né? E ela luta, ela ajuda todos os soldados, ela corre em honra a uma república. Esse é o lugar, exatamente esse, onde aconteceu a primeira batalha de Anita Garibaldi, conhecida como Batismo de Fogo de Anita. Foi na Praia do Porto, onde hoje funciona o Porto de Imbituba. A data, 4 de novembro de 1839. Era o auge da Revolução. Nessa ocasião, os republicanos encontravam dificuldades para chegar até a Barra de Laguna por conta do vento, que estava muito forte. Aí Garibaldi decidiu ancorar os dois barcos, o Rio Pardo e o Ceival, ali na encosta, já que os morros oferecem uma proteção natural. Só que nessa data chegaram aqui as 3 maiores embarcações da Armada Imperial e abriram fogo contra os republicanos. Foi uma batalha intensa e Anita atuou na linha de frente, contrariando as ordens de Garibaldi. Foi mesmo minha prova de fogo. Garibaldi queria por força que eu me escondesse. Disse que não era seguro para mim. Anita continuava na proa, de fucile a peito, no meio de 2 marinheiros. Meio que absorta de tudo, ela disparava sua arma a golpes rápidos. Ela estava
locale mais exposto do hostil inimigo. Então, eu pedi para que saísse dali. Assim, de improviso, uma bala de canhão, eu de encontro à murata de Anita. E fez o marinheiro voar. Eu a vi ali, no chão, coberta de sangue, imóvel. Anita recobrou a consciência e me disse que o sangue que lo cobria a mano e a face era o sangue dos dois marinheiros que morreram ao lado dela. Eu a repreendi, falei para que saísse dali. Ela me respondeu de pronto. Sim. Desci ao porão, mas fui para enxotar os covardes que lá foram se esconder. E ela foi novamente para a proa do navio e começou a atirar, dando gritos de encorajamento aos marinheiros, aos soldados republicanos. E atingiram com um tiro o comandante dos navios da monarquia, que acabou sendo atingido e veio a falecer. E com isso, os navios da monarquia se retiraram, se afastaram, porque ficaram sem comando. Eles fugiram. Covardia combatida com coragem. Olha, essa batalha reforçou os ideais de Anita. Sempre que foi uma batalha em que os republicanos, mesmo em minoria, venceram a Guarda Imperial. Esse batismo de fogo da Anita se consagrou na história universal e na biografia da Anita, porque foi o primeiro grande ato de coragem que ela demonstrou. É muita coragem para uma mulher de... Quantos anos ela tinha mesmo? 18 anos. 18 anos. Coragem não faltou. Ainda assim, uma outra batalha em novembro mudou tudo. Depois da derrota para os republicanos, o comandante da Marinha Imperial, aqui em Santa Catarina, o Mariá, ele preparou as tropas para um contra-ataque. E foi o que aconteceu. Aí a batalha de 15 de novembro de 1839 marcou a derrota dos republicanos em Santa Catarina. E aí, o sonho de liberdade, com a criação de uma república, durou apenas 3 meses. O abandono do nosso porto assinalou o fim dos meus mais lindos sonhos. A data de 15 de novembro está marcada a fogo em minha memória. Ainda sinto algumas de suas imagens cruéis, cortantes, como lâminas. Para nós falarmos das batalhas que a Anita lutou, nada melhor do que nós irmos no local onde houve a principal batalha da vida de Anita, que aconteceu aqui em Laguna. Vamos lá? Agora? Agora. Vamos. Por que não? Por que não? Vamos lá. Então vamos lá. Por favor. Foi aqui que aconteceu a Batalha Naval do dia 15 de novembro de 1839, quando os farroupilhas foram derrotados, a República Catarinense foi derrotada. Garibaldi, sabendo que o ataque ia acontecer a qualquer momento, tinha disposto 5 navios encostados na barra, no canal, e tinha ordenado que nenhum navio disparasse algum tiro sem que ele estivesse presente. E a Anita, vendo que eles iam entrar pelo canal, então ela ateou fogo no primeiro canhão, deu o primeiro disparo, mesmo contra a vontade do Garibaldi. Desde o começo, porém, a batalha estava perdida. E Giuseppe sabia muito bem disso. Infelizmente, estávamos presos, como um alvo imóvel ancorado no porto. O inimigo tinha um fogo fácil e mortal. E o Garibaldi então ordenou a Anita, que estava ali lutando, disparando, junto, que fosse até o Canabarro e dissesse ao Canabarro para que o Canabarro não desistisse, continuasse resistindo, porque ele, o Garibaldi, ia continuar aqui resistindo. Eu pedi para que ela falasse com o general, buscar um reforço, e que em troca ela prometesse que eu mesmo entraria em Laguna, atrás do barco imperial, e o tomaria de tal forma que eles não pensariam em desembarcar, nem que se para isso eu mesmo, de tocha em mano, tivesse que atear fogo, um a um, de los barcos de qual esquadra. Foi aí então que a Anita, vendo que os navios, os 5 navios
da República iam ser destruídos com a munição, com a pólvora e com tudo que tinha dentro, ela, se enchendo de coragem, naquele momento heróico, pegou 2 marinheiros, obrigou os 2 marinheiros a descer um bote e com o bote e os 2 marinheiros remando, atravessou esse canal 6 vezes. Ainda vejo os olhos de Giuseppe, que me seguiam o tempo todo em meio à fumaça da batalha. Com o rosto coberto de pó e de suor, enquanto me pedia para embarcar os feridos na chalupa para poder levá-los em terra. Ele queria me pôr também a salvo. Enquanto eu remava, parecia que caía uma chuva de pedras ao nosso redor. Finalmente, ao cair da tarde, fomos obrigados a pôr fogo no que restava das nossas preciosas embarcações, transformadas em esqueletos vazios e irreconhecíveis. Deixamos Laguna aquela noite por ordem de Canabarro, junto com poucos sobreviventes. Durante uma pausa na fuga, eu me voltei e entre o brilho dos barcos que queimavam, eu vi as pessoas olhando das vielas do porto, com os rostos iluminados pelo incêndio. O perfil das casas e das árvores destacava-se contra o céu, avermelhado e relambejante. No ouvido, os estrondos, o vento, os gemidos dos feridos que chacoalhavam nas carroças trepidantes. Meu Deus, meu Deus. Talvez, naqueles momentos, eu tenha visto o inferno em que não acreditava. Esse inferno que Anita se refere numa das cartas marcou também o fim da relação dela com a cidade onde nasceu. Com a derrota, os republicanos tiveram que abandonar a Laguna e uma nova trajetória se formou. Foram exatamente 107 dias da duração da República Catarinense, que tinha presidente, que tinha ministro. Ponta do Camacho. Esse lugar é de uma importância histórica, fica na região do Farol de Santa Marta. Foi aqui que Anita, Garibaldi, os republicanos, enfim, passaram 10 dias acampados depois de terem saído de Laguna para nunca mais voltar. E aqui houve uma divergência entre os republicanos. Davi Canabarro queria seguir para o Rio Grande do Sul, enquanto que Giuseppe Garibaldi queria voltar para a Laguna para uma nova retomada. De fato, os caminhos foram diferentes. Canabarro foi mesmo para o Rio Grande, enquanto que Anita e Giuseppe seguiram com outro grupo em direção a Lages. Aí Anita e Giuseppe Garibaldi partiram para o Planalto e se juntaram a outro grupo, o Exército Farroupilha. As batalhas continuaram, mas Anita nunca mais voltou para a Laguna. Nossa, ela não teve medo mesmo, né? Não, corajosa. Com coragem de Coragem. Pera, mas é isso? Acabou? Não, acabou nada. Ainda tem muita coisa. Tem a Batalha de Curitibanos, a fuga dela carregando o filho no colo, a ida para o Uruguai, as guerras na Itália. Tem muita coisa, só que está na minha hora. Vamos combinar para a semana que vem? Sábado? Quer continuar o papo? Legal. Então tá combinado, hein? Sábado? Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Moça!